Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, vamos orar. Estamos aqui para mais um tempo na presença de Deus. Shalom, shalom, irmã Daiane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um tempo na presença de Deus, buscando saber o que Ele quer. Bem, estarmos aqui nos entregando à movimentação daquilo que Deus tem na sua própria mente. Amém? Estamos num tempo de restituição. Mas para a restituição, vamos entrar também por uma temporada de resolver as pendências dos nossos altares, do nosso serviço sacerdotal e daquilo que concerne as nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas para que Tu venhas e nos ensines. Precisamos aprender, Senhor. Porque aquele que aprende, ó Rei da Glória, se torna discípulo da tua palavra, verdadeiramente essa mesma verdade, ó Pai querido, que a tua palavra nos liberta. Tu disseste a Deus, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Nós queremos ser santificados na verdade da tua palavra. Queremos ser tocados pela verdade da tua palavra. Vem e nos ajuda a caminhar naquilo que tu trilhaste para nós, Senhor. Não, ó Rei da Glória, porque achamos que é o certo, mas porque a tua palavra e o teu Espírito nos convenceram disso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Irmão Alfredo, shalom, shalom, glória a Deus. Sejam bem-vindos, o Senhor e a sua casa, o irmão e a sua casa. Amém, em nome de Jesus. Então, vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Essa semana nós começaremos a trabalhar a parte da Páscoa. E uma coisa que o Senhor tem falado comigo, Shalom, pastora Sônia Bispo, que o Senhor tem falado comigo a respeito da cultura do céu para a regência do tempo. Como andamos no tempo? Nós andamos no tempo da terra, aquilo que a terra deixou para nós, amém. Ou no tempo que o Pai eterno, o Pai da eternidade deixou para nós. Porque essa é uma cultura que o Senhor já colocou lá no primeiro capítulo de Gênesis, não é? Não é algo preparado assim pela cultura judaica, não é algo preparado para que o homem, nas suas diversas culturas, estivesse nos influenciando. Deus preparou algo para nós e deixou isso esclarecido na palavra. Antes do povo judeu existir, não é? Ele já deixou ali algumas sinalizações para nós, para que pudéssemos andar no tempo eterno. Precisamos entender que quando o homem perdeu a salvação, entregou a salvação, aliás, não é a salvação, entregou o governo da terra, não é, para o adversário, ele perdeu também a manifestação do tempo eterno em produtividade, em glória, em amor. Ele perdeu para o adversário. Ele entregou o tempo na mão do adversário. Até por isso que o Senhor fala: aquele que pecar, esse morrerá. Até por isso o Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então, houve uma morte também para o tempo. O tempo, ele caminhava de uma maneira. A partir do momento que o adversário foi colocado na posição de governante, de dominador do mundo, a partir desse momento, ele também começa a dominar o tempo nas suas manifestações em nossas vidas. Então, precisamos aprender a gerenciar, a reger esse tempo de acordo com aquilo que o próprio Deus deixou para nós. Deus não nos deixa órfãos em nenhum aspecto da nossa vida, irmãos. Deus, ele tem a potência, o poder, a sabedoria e o amor para nos resgatar de qualquer artimanha das trevas. E o tempo caído é manifestação das trevas, e o Senhor quer lançar a sua luz. Então, é o que vamos falar nesses dias, a respeito, um pouco antes de entrarmos na Páscoa, e a todo o simbolismo da Páscoa para nós. Por que comemoramos Páscoa? Porque entramos aí em fazer uma mesa onde há a manifestação dos cálices, do pão asmo, daquela massinha que a gente faz, não é? Com a maçã, a canela, o mel. Então, vamos entender um pouco mais. Tudo isso à luz do Cristo vivo. O que é que Deus está querendo deixar dentro dessa linguagem profética para nós? Nós entendemos que o Pai tem algo para nós muito poderoso, e cada uma das suas palavras deixada para nós nas Escrituras. Deus não joga palavras fora, Deus não coloca conceitos e ideias na Bíblia, princípios, ordenanças, mandamentos, para que a gente só saiba, está tudo bem. Não, ele quer uma praticidade. Ele quer que nós venhamos a aplicar aquilo que ele está falando na nossa vida prática, para que verdadeiramente o Evangelho, não como uma filosofia de vida,
Não o evangelho como um acréscimo ao conhecimento intelectual, não o evangelho como algo para a gente falar, ai, que legal, um assentimento de raciocínio. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós olhemos o evangelho de acordo com aquilo que ele fala na palavra. O meu evangelho, a minha palavra, ela contém espírito e vida. Então é isso que Deus quer que você e eu pratiquemos. A palavra de Deus que traz para nós espírito e vida. Seja bem-vinda, pastora Margarida, irmã Conceição, sejam todos bem-vindos. Então, nós, irmã Edna, sejamos agora influenciados por aquilo que Deus tem como cultura, como regência, como entendimento. O entendimento do Senhor é mais alto que o nosso. A palavra de Deus diz isso. Lá no livro de Isaías, o Senhor fala: os meus pensamentos são mais altos, o meu entendimento, o meu caminhar é mais alto. Agora, nós podemos ficar com aquilo que é de baixo ou pegarmos aquilo que é mais alto. É você e eu que vamos ter que decidir. Vamos nós que decidimos o que é que Deus verdadeiramente vai poder reger na nossa vida, colocar na nossa vida. Às vezes pensamos, nossa, mas Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Não, irmãos, nós temos que autorizar. Ele é soberano, mas existem coisas que ele não usará da sua soberania para fazer. Claro que existem eventos que são soberanos, como a vinda do Cristo vivo, o retorno do Cristo vivo. Tudo isso é soberania de Deus e no tempo dele ele vai executar isso. Mas existem coisas que são particulares, minha e sua, que ele não vai interferir nisso. E uma das coisas que ele não vai interferir é justamente na manifestação da tua escolha, em qual calendário, em qual tempo você e eu vamos andar. Primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que o tempo de Deus, nas suas marcações, são encontros. Deus não coloca o seu tempo para nós andarmos nele como se fosse algo aleatório. Não é. O tempo de Deus estabelecido por ele dentro da sua eternidade é necessário que você entenda e eu entenda. O tempo de Deus para a igreja do Cristo vivo e para o seu povo no Velho Testamento são encontros de intimidade com o próprio Deus. Você pode repetir isso para você mesmo? O tempo de Deus para a minha vida são encontros de intimidade com Ele. Não tem nada a ver com uma prática religiosa, não tem nada a ver com tradicionalismo, não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com aquilo que nós às vezes pensamos, porque aí eu vou colocar a mesa e aquela mesa vai fazer algo. Não, irmãos, você pode fazer a mesa como uma extensão da tua honra que você quer dar ao Senhor. Então, você vai preparar uma mesa bonita, uma mesa farta, você vai se arrumar, pôr roupas de festa, mas isso não é o mais importante. Porque às vezes não temos mesa, não temos roupa bonita, mas nós estamos com o nosso coração quebrantado e contrito na presença dele, sabendo que é um encontro de intimidade, e isso vai bastar para o nosso Deus. Deus não está ligado à exterioridade, nós estamos, Deus não está. Nós devemos entender como Deus pensa. Por isso a palavra de Deus fala lá no livro de Provérbios, dá-me o teu coração, filho meu. Então o Senhor quer o nosso coração. Mas se o nosso coração for inteiro, isso vai refletir no natural também. Porque aí vamos querer estar bem arrumados. Vamos querer uma mesa bonita, vamos querer nos apresentar em honra àquele que estamos recebendo. Porque eu posso falar ao meu esposo, meu esposo, como é bom estar com você, como é maravilhoso estar com você. E quando ele vem perto de mim, não há nenhum adorno, não há nenhuma movimentação daquilo que eu gostaria de agradá-lo, ando de qualquer jeito dentro de casa, me apresento de qualquer jeito. Isso não é verdadeiramente um coração inclinado para o esposo. Então, que o Senhor possa nos trazer, irmãos, um entendimento do que verdadeiramente queremos trazer aqui, nos tempos e nas estações. Você pode colocar isso diante de Deus mesmo. Fala, Deus, me esclarece. Tempos e estações são obras de relacionamento? São encontros de relacionamento? É isso que o Senhor quer comigo? Então, vamos pegar aí, dentro dos ciclos que o Deus deixou para nós. Todos os dias o Senhor quer se encontrar comigo para dar para mim aquilo que é a tua característica, a tua essência. Deus vai falar sim. Quer dizer que todo início de mês tu queres te encontrar comigo para que eu tenha algo diferenciado bem no início do mês? Sim.
Quer dizer que de ano em ano o Senhor quer um encontro comigo para mostrar tudo aquilo que o Senhor tem de plano para mim e eu saber como eu vou reger o meu ano? Sim. Quer dizer, Senhor, que cada festa que o Senhor tem é um encontro de intimidade para que eu receba a manifestação do teu amor para com a minha vida nessas festas de intimidade, onde eu posso celebrar, eu posso plantar, posso arrancar a minha finança das mãos do adversário, posso trazer algo de gratidão diante de ti, posso levantar memorial diante de ti que vão falar continuamente a meu respeito diante de ti. Sim, é isso que Deus quer, irmãos. Agora, nós, infelizmente, por causa do espírito de religiosidade que entra nas nossas vidas de maneira camuflada, nós podemos pegar todas essas coisas e transformar em rituais. Pegar todas essas coisas e transformar em encontros vazios, onde o nosso coração não está presente. Então, por isso, eu entrei já falando, filho meu, dá-me o teu coração. Deus vai querer a tua entrega, porque o Senhor fala, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora, se a nossa alma não está nisso, nosso entendimento não está nisso, se a nossa força não está nisso, irmãos, como vamos poder amar o nosso Deus? Então, nós precisamos de entendimento, é por isso que nós estamos sendo ministrados, nós precisamos de entendimento, para que esse entendimento mova o nosso coração a favor daquilo que Deus está falando. E ele está falando isso para o nosso bem. Ele não está falando isso para que venhamos a cumprir as regrinhas ritualísticas de uma festa onde tem algo posto, um cordeiro ou algo assim, uma sobrecoxa de frango ou as 4 taças de suco de uva. Não, Deus não está ocupado com isso no sentido de que você vai fazer isso de maneira vazia. Não, Deus está ocupado em falar para você, eu estou me assentando à mesa com você. E eu tenho revelação para você. Eu tenho fortaleza para você. Eu tenho um tempo onde eu vou anotar na minha presença que você se interessou em estar comigo e eu vou te devolver o seu interesse. Eu procurei alguém que eu pudesse, a palavra de Deus diz, eu procurei alguém que tivesse seu coração inteiro diante de mim e a ninguém achei. Mas a palavra de Deus também diz que os olhos do Senhor se voltam para aquele que tem o coração totalmente derramado diante do Senhor. Então, dentro desse tempos e estações, o que nós queremos falar, irmãos, de dia agora 18 para 19, nós temos uma virada. E é uma virada extremamente importante. Porque dentro da cultura do céu, dentro do encontro com Deus, nós vamos ter do dia 18 para o dia 19, nós vamos ter uma mudança de ano. Então, nós estamos agora, nesse dia 16/3, nós estamos num mês chamado Adar, glorioso. Nós estamos num ano, então vai ter uma virada de mês. De Adar, vamos passar para Nissan. O 12º mês para o primeiro mês. Então, vamos ter uma virada de ano. Então, o mês vai virar, o ano vai virar. Nós estamos no último mês de uma estação espiritual chamada inverno. Vamos entrar na primavera. Então, você já vai imaginando, olha que encontro tremendo que Deus tem para nós. Você vai começar um ano, você vai sair de uma estação que é gloriosa, onde você deve ter recebido os meus planos, os meus propósitos profundamente dentro do teu coração. E agora você vai começar a ver os frutos, ou você vai começar, vamos colocar assim, a primavera como o desabrochar de algumas flores que você começa a ver, porque você entrou na minha presença, permitiu que eu semeasse os meus planos para você dentro do teu coração. Então agora você começa a ver os primeiros frutos. Então, olha como que Deus já vai trabalhando para trazer para nós, não uma repetição de ciclos, onde você passa de um ano para o outro fazendo planos vazios. Não é isso que Deus quer. Porque no ano que vem, 5.787, não é dentro do calendário judeu, vamos colocar assim, de Israel, da nação de Israel. Eu vou entrar no ano de 5.787, eu vou entrar fazendo os planos. Eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, eu vou isso, eu vou aquilo. Não é disso que Deus está falando.
Deus está falando a respeito do que você e eu recebemos dessa temporada de inferno, onde eu e você mergulhamos no coração de Deus, entendemos o que Ele quer para nós, e no novo ano nós caminhamos em cima, totalmente em cima do que Ele nos deu. Isso é ano novo. Isso é um começo novo. Isso é uma movimentação daqueles que sabem o que Deus quer e estão antenados e aí vão caminhando diante de Deus, só cumprindo os propósitos que Ele colocou dentro do nosso coração. Hoje, o apóstolo Alexandre orou a respeito de necessidade e propósito. Quem anda na necessidade, quem ainda não conseguiu entrar no tempo que Deus está revelando o seu coração para nós. A tua e a minha maior urgência é saber o que é que Deus tem para mim nessa vida, agora. A tua e a minha maior urgência é descobrir o que está escrito no Salmo 139, versículo 16. Todos os teus dias estavam escritos no meu livro, todos eles determinados. Então, Senhor, qual é a tua determinação para a minha vida nesse tempo? E alinhar o nosso coração àquilo que é o propósito dele. Porque assim, irmão, saímos da necessidade. Porque assim entramos no propósito. E presta muita atenção nisso. Se o tempo de Deus, naquilo que é o propósito de Deus, está encaixado ao meu coração, sempre haverá provisão. Seja a provisão que você imagina, seja a provisão financeira, porque aí deixa de faltar. Porque se você está no plano perfeito de Deus, no propósito eterno de Deus, como você vai ficar sem provisão? Só se Deus fosse responsável, o que ele não é, com certeza. Então, você vai entrar no tempo de Deus, no propósito de Deus, vai ter a provisão financeira. Aí você pensa assim, bom, se eu entrei no propósito de Deus, eu tenho provisão financeira, você terá provisão espiritual. Porque Deus não vai mandar você fazer algo e não vai te dar o suporte espiritual, mental, psicológico, força física para você. Ele não vai deixar você no meio do caminho os seus recursos. Agora, nós vamos precisar saber se vamos gerenciar tudo isso à maneira de Deus. Então, Deus, ele falou para mim, preciso mudar a sua alimentação. Então, eu estou entrando num propósito. Então, Deus tem um propósito de vigor para mim. Por quê? Porque eu preciso mudar a minha alimentação. Quando o apóstolo Alexandre estiver totalmente recuperado da cirurgia, nós vamos precisar fazer alguns exercícios. Por quê? Porque a idade está chegando, ou já chegou, e nós precisamos ter um pouco mais de vigor para conseguir manifestar o plano e o propósito de Deus para nós. Agora, se eu começo a me exercitar, será que Deus não vai criar os músculos que ele precisa em mim? Eu estou falando agora de coisas naturais, coisas dessa terra, mas elas estão totalmente envolvidas com o plano e o propósito de Deus. Então, por conta disso, não é um plano imaginário que eu falar, eu vou entrar na academia e eu vou ficar fortinha. Não. É porque Deus tem um propósito, é porque ele falou para eu cuidar do templo do Espírito Santo. Ele vai me dar graça para eu cumprir isso. E ele vai trazer os resultados para mim e para o meu esposo. Você entende a diferença? De onde você entra naquilo que Deus determina, você descobre o plano eterno do Senhor e você começa a entrar em um lugar de descanso e as suas atitudes, uma após a outra, vão te levando para este lugar onde as necessidades são colocadas para fora. Irmãos, nós poderíamos entrar por um caminho aqui de teologia, eu ficar explicando um monte de coisa, de termos, essas coisas, mas não queremos isso, queremos uma praticidade. Não queremos trazer, lógico, queremos trazer a Bíblia, a luz da Bíblia, queremos trazer os pontos que são importantes para que a palavra te convença. Não vamos negligenciar isso. Mas o que eu estou falando é que precisamos priorizar aquilo que é o teu relacionamento com Deus para te trazer uma prática, uma caminhada do dia a dia. Você e eu precisamos entender que a partir do momento que Deus está falando, olha, no dia 19, do 18 às 18 horas para o dia 19, existem várias portas de encontro que eu estou trazendo para você e que você entre nelas pela luz do meu Cristo, o Pai da eternidade. Quem está regendo tempos e estações? O Pai da eternidade, o Cristo vivo. Então, se o Cristo vivo está na regência do tempo, então eu vou me encontrar com ele com o coração aberto.
Tá bom, Senhor? Lua nova, começo do mês. O que o Senhor tem para mim? Filha, no começo do mês eu estou falando para vocês que vocês vão fugir de um lugar. Oh, meu Deus, que coisa boa. Nissan, Habib, vocês vão fugir de um lugar. A fuga deles. O nome Nissan quer dizer a fuga deles. Então, olha que coisa tremenda. E o que acontece no mês de Nissan, no dia 14 de Nissan? Sabe o que acontece? Leia lá em Êxodo, capítulo 12, você vai ver Deus falando, olha, no 14º dia, vocês vão passar sangue nos umbrais, e vocês vão sair desse lugar, eu vou tirar vocês da terra da servidão, da casa, eu vou tirar vocês da terra do Egito e da casa da servidão, vocês virão comigo e vocês serão uma nação particular para mim. Olha que coisa. Deus pega um nome de mês e coloca para nós podermos andar nesse mês. Ou você pega lá o nome Abib, que quer dizer início, e aí Deus vem e fala para você, olha, no primeiro mês do primeiro ano, isso é para você entender que eu estou iniciando algo novo. Vocês vão sair do Egito, vocês vão deixar as coisas do passado e vão entrar no meu tempo eterno. Não vai ser mais a contagem do Egito que importa, importa a contagem que eu estou colocando sobre a vida de vocês. Eu estou colocando uma natureza nova em vocês, porque pegamos o Novo Testamento à luz do Cristo vivo e vamos dizer o que é a Páscoa. A Páscoa é receber o sangue de Jesus aqui dentro, dentro dos umbrais do nosso coração. É recebermos a palavra viva dentro do nosso coração. Então, é esse tempo que Deus quer atualizar na minha vida e na tua vida. Onde você e eu vamos entendendo o que Deus tem para fazer todos os dias, na viração do dia, vamos colocar assim, né? Um dia faz declaração ao outro dia. O Senhor quer trazer as declarações para nós. Ah, então quer dizer que todos os dias Deus tem um encontro comigo para me trazer algo revelado, cheio da essência dele? Sim, todos os dias. Nas tendas do encontro. Porque ele sabe que os dias são maus e cada dia vai ter um confronto contra a tua vida, contra a minha vida. Então ele vai falar para você, quer andar revestido da luz que eu tenho para esse dia? Quer andar revestido por essa luz? Encontre-se comigo. Eu tenho algo para te entregar. Eu tenho uma revelação, eu tenho uma luz para te dar. Eu tenho algo para fazer na sua vida. E assim, a coerência de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer que você ande em descanso, começa a se manifestar. Irmãos, como estamos descansados em relação àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Eu e meu esposo agora entramos num lugar de descansar. Por quê? Porque começamos a entender que Deus é coerente com aquilo que Ele vai nos mostrando. E Ele vai trazendo o seu caminho profético conforme nós vamos nos interessando. Senhor, então, na temporada de inverno, o que é que o Senhor faz? Na temporada da primavera, o que é que o Senhor faz? No dia após dia, o que é que o Senhor faz? Ver o que Deus está fazendo. Essa é a tua função como filho de Deus. Eu vejo o que Deus faz e puxo para a terra, seja feita a tua vontade, como é feita no céu. Então, a cada dia, ele tem uma vontade esclarecida para nós. Agora, se não entramos no relacionamento, numa tenda do encontro que o Senhor tem para nós, nós não vamos nunca descobrir nada, irmãos. Não entramos com aquele propósito firme de absorver de Deus aquilo que Ele está derramando sobre nós intencionalmente a cada dia. Nós vamos passando a nossa vida sem nunca entendermos qual é o propósito de Deus. E no livro de Efésios, Paulo está falando à igreja. Ele está chamando a igreja que ela precisa despertar para descobrir qual é a vontade de Deus. Ele fala, não caminhem como nécios, como tolos, mas descubram dia após dia qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Por quê? Porque a vontade de Deus revelada para nós nos leva para lugares de produtividade, nos leva para lugares de provisão, nos leva para lugares onde nós vamos entender o que é uma Páscoa, o que é uma primícia, o que é verdadeiramente entrarmos no dia de contagem do Homer. Mas o que tem isso a ver com o Evangelho? Tem a ver com consolidações, tem a ver com a manifestação daquele que é primícia dos que dormem.
E você vai entender isso com propriedade. O meu Cristo, na sexta-feira, ali na Páscoa, ele se entregou por mim. Se entregou por mim, o que ele fez? Ficou preso na morte? Não, na primícia. No domingo da primícia, ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Se ele é a primícia, se ele é o primeiro, se ele é a colheita, isso é verdade. Nós vamos entrar numa colheita de que Cristo é a primícia de Deus. E ele entra como uma raiz santa, e eu creio no Cristo vivo, eu entro atrás dele. Ele é a minha primícia. Então eu começo a entender o que é que Jesus estava fazendo no Novo Testamento, aquilo que ele lança luz no Velho, e isso tem a ver com a eternidade, irmã Dayane. O que ele está fazendo no Novo Testamento, ele lança luz no Velho Testamento. Ele vai falar para nós, olha, por 7 dias, eu não quero que vocês tenham fermento dentro de vocês. Por quê? Porque eu preciso acostumar a vocês a jogar fora os ázimos da maldade, os ázimos da crueldade, consolidação. Olha, depois do primeiro dia que vocês já celebrarem a morte do começo do Cordeiro, comecem a contar. Contem 49 dias. E o que é 49 dias, irmãos? É para porções diárias do próprio Cristo, onde você vai se alimentando dele. E a verdade dele vai se revelando dentro do teu coração. Você entra propositalmente, intencionalmente falando para ele, Senhor, eu estou neste lugar, porque daqui a pouco acontece a descida da tua cultura, que são os 10 mandamentos, vai descer em tábuas de pedra, ali diante de Moisés. Irmãos, dá para entender o que é que Deus está falando para nós? Para que não façamos bezerros de ouro, para que não andemos na cultura do Egito. Então, tudo isso Deus tem de mistério, no envolvimento daquilo que é o Velho Testamento, que é uma sombra. Aí Jesus Cristo vem e lança a tua luz e vai revelando isso para mim e para você. E isso vai nos deixando como governadores do tempo. Ai, que irmã presunçosa. Não, queridos. Jesus nos deixou o governo. Uma das investiduras do Cristo vivo é deixar governo para o seu povo. Sim, isso mesmo. É para entrar numa atmosfera. É para entrarmos na atmosfera do que é a regência do céu, porque aqui embaixo estamos debaixo da atmosfera de morte. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está dormindo no maligno. E aí a palavra de Deus diz, fala assim para nós, olha, se o Cristo vivo fosse desse mundo, o mundo o amaria. Mas nós não somos desse mundo. Então, de que mundo somos? Do celestial. Agora, como que vamos andar misturados com a cultura do mundo sem considerar a cultura do céu? O que vamos fazer, irmãos? Como vamos viver dessa maneira? O Senhor está nos ensinando, fala, olha, você que é dessa tribo, tem outras tribos, irmãos, funcionando no reino de Deus. E não as desmerecemos, não as julgamos, está tudo bem. Só que você, a palavra de Deus diz assim, olha, você que tem algo dentro do teu coração, seja bem esclarecido. Não ande na dúvida, porque o que não provém de fé é pecado. Então, se você decidiu caminhar em cima de tempos e estações, abra-se de verdade. Não que você não vá ter um espírito pesquisador, um espírito de confirmação como o povo de Bereia. Não é isso que eu estou falando, mas seja humilde. E fale para Deus, Deus, o que é teu, o que não é, por favor, me ajude. Porque senão eu e você vamos entrar numa casca de orgulho e nunca, nada vai poder penetrar, porque você e eu já sabemos. Ah, eu já sei. Já sabe? Oh, parabéns! Você sabe toda a manifestação de quem é Deus? Irmão, me perdoe, irmã, me perdoe, mas o seu Deus é muito limitado, porque o Deus que eu conheço na Bíblia, ele fala que nós vamos passar a eternidade para conhecê-lo, e ainda assim não vamos conhecê-lo. E aí chega eu e você, com 30, 20, 10 anos de evangelho, você e eu já sabemos tudo. O que é isso? Senão uma baita de uma soberba que está em pé no teu coração e no meu coração. Então, nós precisamos, sim, é verdadeiro, irmã Daiane. Ele já quer nos deixar confortáveis com a casa lá do céu. Ele já quer nos deixar ambientados com a casa do céu. Agora, nós, por conta do nosso orgulho, não queremos saber de nada.
Não queremos saber se aquilo é da parte de Deus, se não é, já fechamos o nosso coração, porque eu já sei, eu já posso, eu já tenho. Para com isso, irmão, isso é tolice. Para com isso, minha irmã. Isso é tolice. Abra-se para o novo de Deus, sem perder a sua confiança de fé que você tem. Porque o espírito religioso, ele tem essa característica. Se eu duvidar, eu saio da fé. Então, eu não duvido. Não é? Não é assim que nós fazemos? Você tem lá um monte de conceitos, tudo firmado na palavra. Aí vem algo novo, uma revelação um pouco diferente da que você já tem. Você fala, eu não quero, porque a minha fé é essa. Mas você não precisa abandonar a sua fé naquele princípio. Mas você pode, com o coração humilde, falar para Deus: Deus, o senhor tem algo para me revelar? Por favor, me revele, estou aberto. E aí o próprio Deus que cuida de nós, e a unção que está sobre nós, que não é falsa, mas é verdadeira, vai nos esclarecer sobre aquilo. Agora, se nós nos fecharmos, achando que já sabemos tudo, não há como Deus fazer coisas novas na nossa vida. Então, para se abrir a esse tipo de coisa, nós precisamos verdadeiramente de um espírito ensinável, humilde, para entrarmos nos propósitos eternos de Deus. Então, irmãos, o que eu quero trazer hoje para você e para mim são os fundamentos da nova cultura que Deus tem para nós. Aqui, irmãos, vamos pegar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, do 14 até o 20, para não ficar apenas naquilo que eu estou falando, para você entender o que é que Deus está falando. Gênesis, capítulo 1, 14 ao 20. Olha o que Deus fala. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Então, os luzeiros vão fazer separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, marcas distintas. Para estações. Olha o que quer dizer estação. É um tempo determinado. É uma festa estabelecida. É um sinal. É uma tenda de encontro. Meu Deus. Então, uma estação dada por Deus, que é a palavra moedim, ela está falando para você, é uma tenda de encontro. Então, quando Deus estabelece as estações, os sinais, os lugares marcados, é para se encontrar conosco, para despejar algo sobre nós. Porque, no fundo, a única coisa que Deus quer na nossa vida é se relacionar conosco, irmãos. Ele nos chamou para ter o mesmo relacionamento que ele tinha com Adão. Irmãos, às vezes nós ficamos tão ocupados, o evangelho, porque eu tenho que fazer todo mundo cair na igreja, porque eu tenho que pregar assim, assado, cozido e frito. Irmãos, o enfoque do evangelho é voltar a termos comunhão com Deus e com as pessoas. Esse é o enfoque do evangelho. Jesus veio tirar a iniquidade, irmãos. É isso que Jesus veio fazer. E que iniquidade que é essa? Que pecado que é esse? Que transgressão que é essa? É a inimizade. Inimizade entre Deus e os homens, e inimizade entre homens e homens. Foi isso que Jesus veio fazer. Agora ficamos ocupados com grandezas, com um monte de coisa. Porque o evangelho, Deus diz que eu vou ser próspero, que eu vou comer o melhor dessa terra. Você vai, mas qual é o enfoque que eu e você podemos dar para isso? Se for coisas luxuosas, se for algo que você está pensando que Deus tem um compromisso de fazer rico nessa terra, o compromisso dele, ele pode até te fazer rico, mas em primeiro lugar, ele quer que você e eu nos manifestemos dentro das riquezas do céu, para que ele possa colocar qual é o propósito dele. Se o propósito dele for te fazer rico, bilionário, glória a Deus, vai adiante. Agora, se o propósito dele é de você ter a sua provisão para todos os dias, alegre-se com isso. O problema é que nós ficamos brigando com Deus, enquanto isso Deus está falando, olha, eu coloquei sinais no céu, eu coloquei tempos para você andar dentro desses tempos, para que você tenha encontros reveladores comigo. Aleluia! E ele fala, ele colocou a tenda de encontro para dias e anos. Então ele falou, olha, o que vai acontecer com vocês é que vocês têm dias, vocês têm a tenda do encontro, que são as estações, e você tem os anos. Então, todos esses lugares eu quero trazer uma visitação poderosa para você, para te ensinar qual é a tua produtividade, para te fazer fértil, para fazer com que você tenha tudo quanto você precisa. E aí ele fala, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar. O que é governo?
é jurisdição, é domínio para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar, ou seja, domínio, jurisdição, a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã. Então, olha o que Deus está falando nessa pequena parte, irmãos. Então, você percebe que não tem judeu no meio. Você percebe que não tem nenhum povo estabelecido. Deus está falando no geral, na humanidade. Quando ele estava criando ainda, ele ia criar mais para frente Adão. Isso aqui, irmãos, era o quarto dia ainda. Então, Deus estava criando todas as coisas para entregá-la para o homem. Então, não tem nada a ver com a cultura que o pessoal quer falar, vocês são judaizantes. Não somos. Nós estamos trazendo a cultura do céu para o seu povo, para que o seu povo possa andar nessas tendas de encontro e se manifestarem com intimidade, de acordo com aquilo que Jesus, como Pai da eternidade, entregou para nós. E ele está falando, eu quero que vocês entrem na minha presença. Eu coloquei aqui, ó, a respeito do que é verdadeiramente entrar na presença, esses encontros íntimos. Então, fala para mim. Ah, então tá bom. Fala para mim o que são esses encontros íntimos. Para que serve? Serve para você se relacionar com o Senhor teu Deus. Em adoração, em um relacionamento íntimo, em transferência de realidades espirituais, ou seja, você vai pegar o que Cristo tem e vai dar para Cristo o que você e eu temos, que é só porcaria, só bandalheiro. Não é? Você vai trocar aquela manifestação de Adão e vai colocar a manifestação do Cristo vivo. Torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora e confia nele. Então, nós vamos entrando na presença de Deus e ele vai passando para nós quem ele é. Nós vamos nos tornar semelhança dele. E o que foi que perdemos quando entregamos ali em Adão o governo? O que perdemos, irmãos? Perdemos a semelhança. E quando Deus está falando, eu tenho tendas de encontro para você, eu tenho dias, tenho anos, tenho meses, tudo para vocês se encontrarem comigo, depois tenho festas determinadas para ter celebração, alegria, para que vocês sejam produtivos. Para que é? Para transferir, irmãos. Para transferir realidades espirituais, onde eu coloco aquilo que seria a minha miséria, as coisas que eu adquiri através daquilo que eu fui plantando nessa terra e fui fazendo festa àquilo que era deuses pagãos, não é? E aí o Senhor vai falando, vai arrancando isso, e eu vou me encontrando com ele, e vou falando para ele, Senhor, me perdoa o tempo que eu estava diante de um altar maligno, estava construindo, entreguei minha finança, entreguei minha força, entreguei meu amor, entreguei meu entendimento, mas agora eu estou aqui para te amar. Esse é o meu encontro contigo. Cristo vivo, no teu sangue, limpa-me agora. Cristo vivo, me substitui agora. E Cristo vivo, assenta-te nessa mesa comigo, me recebe em tua presença, me mostra o teu amor e leva-me para um lugar mais alto. Os lugares, e aí sim eu vou estar semeando para a eternidade. O meu passado vai sendo arrancado, vai sendo desraigado. Aquilo que eu plantei contra a minha própria vida e o meu geracional. E eu começo essa limpeza diante de Deus e vou substituindo as sementes mortas pela semente viva do Cristo vivo. Minha vida modifica. Não tem como. Não tem como ficar igual, irmãos. É natural. É natural que aconteça isso. O que se planta, você colhe. De Deus não se zomba. Então, da carne colhe-se corrupção. Isso, exatamente. Então, o Senhor, ele vai trazendo para nós, olha, se você plantou lá no passado, na carne, nas festas pagãs, agora eu estou requerendo o seu tempo para que você fique comigo. Tome minha semelhança. Me deixe te amar. Deixe eu colocar a minha unção, a minha essência sobre você. Eu mostro o meu rosto para você. E conforme o meu rosto descoberto vai entrando na tua vida e você também descoberta, porque não tem mais véu de separação, porque Cristo já rasgou isso do alto a baixo. Você já foi ressuscitada pelo poder da ressurreição de Cristo. E aí você confere coisas espirituais com espirituais. E aí você entra naquele descanso que você tanto quer. Dia após dia. Todos os dias. Ele vai tirando. Irmãos, tem marcas terríveis dentro de nós.
Nos últimos dias temos entendido. Esses dias chegou um folder, uma palavra de uma moça, e depois, hoje eu vou colocar nos grupos, a respeito de como o adversário está solapando a consciência humana. É trocando o poder da língua, mudando a palavra que confrontaria como pecado, ele muda o conceito e coloca como virtude. Sabe o que quer dizer isso? É cauterização de consciência. E a consciência, irmãos, é onde o homem e a mulher vão ser julgados diante de Deus. Porque o Senhor fala, os gentios, quando não tem a lei, para seguir, como se fosse ali alguém do povo de Deus, a lei já está marcada no coração deles. Eles são lei para si mesmos, porque a consciência ora defende, ora acusa. Então, o próprio Deus colocou um dispositivo dentro do coração do homem para falar para ele: isso é errado. E Deus julgaria o homem pela sua consciência. Mas aí o mundo, dentro das várias manifestações para colocar e seduzir o homem num lugar mais parecido com a natureza da serpente, então o que a mídia, de uma maneira geral, e as culturas da Terra estão fazendo? Eles estão mudando. Então, a moça fala lá, não é que você está com pouca roupa. Agora mostrar o seu corpo não é mais pecado, não é lascívia, não é luxúria, não é sensualidade. Não é estar nua com a sua intimidade diante dos homens, e isso para Deus é pecado. Guarde a tua nudez para o teu marido, como diz a palavra de Deus. Não, irmãos, isso aqui não é mais pecado. Agora, uma mulher que se comporta dessa maneira e vai pegando aí os ícones da feminilidade, entre aspas, dessa temporada, porque de femininas não tem nada, na verdade, estão debaixo do espírito Amazonas, do Labris. O que é Labris? É um instrumento maldito que corta dos dois lados. Então, entenda bem o que eu estou falando. Então, entram por um caminho de bissexualidade, esse tipo de coisa. Aí, eles mudam toda essa manifestação onde Deus poderia chegar à consciência de uma pessoa para convencê-la do seu pecado, o que o perverso, não é? O iníquo, o chefe da impiedade está fazendo. Através daquilo que são os ícones da nossa sociedade. Então, ele fala, agora você é empoderada. A mulher vai trazer lá os irmãos ouvir. Ela fala com muita propriedade, porque estão mudando conceitos. E o que forma a nossa vida, irmãos, são conceitos. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E o adversário está pegando tudo isso e invertendo o bem como mal, o mal como bem. E as pessoas vão ficar sem parâmetro, porque estão só falando, faça o que vocês querem, faça o que vocês quiserem. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele está explicando para nós. Conforme vocês se achegam a mim, eu vou mostrando para vocês a minha santidade, o meu amor. E vocês param de colher, de plantar aquilo que é a manifestação dessa temporada no mundo, porque essa temporada no mundo tem uma cultura que é como eu estou falando, irmãos, ela está emporcalhando o homem e a mulher e eles não sabem mais para onde ir. Estão sendo cauterizados, queimados. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência queimada, que não consegue discernir nada, irmãos. Estão sempre sendo entulhados, por isso que Paulo fala, nos últimos dias serão tempos difíceis, o homem será amante de si mesmo, por quê? Por causa daquilo que foi sendo lapidado ou dilapidado dentro da moralidade do homem e da mulher. Pode sair sem roupa, pode fazer a sua intimidade na praça pública, como tem alguns países já que está tudo legalizado. Vai lá em determinados países lá da Europa, você vai ver mulheres sendo vendidas na vitrine. Mas está tudo bem. Então, por quê? Porque a prostituição, porque a parte sexual, porque seja quem você quiser, não tem nenhum problema. Então, lá em Copacabana, a irmã está falando, já tem mulheres que andam nuas. Então, vamos entender, irmãos, aquilo que o adversário está fazendo. Há uma cultura infernal sendo lançada. Aí Deus vem e está trazendo a cultura do céu para nós. Para quê? Para que possamos ser produtivos. Para que possamos andar muito mais longe, muito mais alto. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta o pecado de nós. Em primeiro lugar, pela cruz do Cristo vivo, ele corta o poder do pecado sobre nós. Mas nós é que temos que estabelecer esse padrão de sociedade. Então, exatamente.
Nós que temos que romper com esse padrão de sociedade. Por quê? Porque as mulheres se tornaram pessoas tão expostas que os homens não ligam mais. Irmãos, a mulher deixa de ser um desafio, deixa de ser um objeto de conquista. A mulher se tornou uma coisa comum, vulgar. Aqui está falando. Sim, exatamente. O Senhor está nos chamando para este lugar. Então, ele tem uma cultura para mim e para você, para nos desvincularmos dessas coisas. Irmãos, vejam as festas. Eu recebi aí vários, né? Como que eu posso dizer? Esses cortezinhos. Aí, a respeito de yoga, a irmã Arlene me mandou um muito esclarecedor. Uma outra irmã me mandou a respeito das coisas que são da tecnologia. Então, aquelas festas, tudo cultura, irmãos. A tecnologia é como se fosse para nascer algo, e aí aquela máquina ali que foi colocada como um grande holograma, e aquelas músicas eletrônicas batendo, 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 e as pessoas ali embaixo daquele holograma, de repente aquilo quebra o vidro, e aí vem um monte de coisas como se fosse da plateia se conectando àquela entidade espiritual. Os jogos que estão sendo criados para as nossas crianças, o tipo de festa que está sendo manifestada agora, o ambiente que são regidos nessas festas. Então, o que Deus vai falar para mim e para você, olha, eu tenho meus encontros. Os meus encontros é para eu transferir algo. Meu encontro com você é para que você entre com gratidão na minha presença, para que você entre com adoração. O meu encontro é para a tua economia. O teu encontro comigo, onde nós vamos ali comer, comungar. Lembra que nós falamos que existem tipos de sacrifício que eram apresentados no Velho Testamento e que eram encontros de comunhão entre o sacerdote e o Senhor seu Deus. Então, ambos iam comer daquela oferta. É o que Deus está falando. Ele prepara para nós uma mesa de comunhão, irmãos. Quando tomamos a Santa Ceia, o Senhor está falando para mim e para você, essa é a minha cultura. Alimente-se do corpo do meu filho. Alimente-se. Sim, a irmã Marta, ela tem bastante entendimento a respeito dos alimentos que estão puxando frequências, a respeito de vestes que estão puxando frequências, para que as pessoas entrem já num lugar mais tranquilo. Existem projetos, irmãos, sendo desenvolvidos pela ciência faz tempo para enganar o homem, para ter uma frequência. Tem filmes já falando sobre isso há tempos, denunciando o que está por trás da cultura maligna de Satanás. E quando Deus chega e fala, olha, eu quero que você celebre as minhas festas, nós torcemos o nariz. Sabe por quê? Porque, de alguma maneira, a nossa consciência já foi contaminada. De alguma maneira, a nossa consciência já entrou por algum mecanismo de falarmos, eu não quero isso, porque isso não tem necessidade. Então, irmãos, é o que nós estamos falando aqui hoje. Entre na presença de Deus, fale com Deus, busque a presença de Deus para que nós entendamos que cada uma dessas festas, ela nos leva a lugares de descanso. Porque aqui vimos que Deus, conforme ele foi construindo todos os dias, ele fala, é muito bom. Quando ele chega no sexto dia, ele fala assim, que tudo isso era perdão, ele vai falando que tudo era bom. Quando chega no sexto dia, ele fala, isso é muito bom. E descansa. Não porque ele estivesse cansado, mas porque ele terminou. E é isso que Deus quer para mim e para você. Você terminar o dia e descansado na presença de Deus, porque aquele que te dá descanso, ele caminhou com você durante o dia inteiro nas manifestações que ele tem para cada dia. Ele tem uma manifestação para cada dia. Nós vamos entrar um pouquinho. Lógico, nesses dias, nessa semana, não vai dar para destrinchar tudo, mas dá para você, pelo menos, entender qual é a coerência da mente de Deus ao falar de tempos e estações para mim e para você. Qual é a coerência? Como ele vai colocando um mês, outro mês, outro mês. Como ele vai colocando as estações para que você tenha um ambiente que venha te ajudar a se localizar em cada tempo. Saber que é tempo de guerra, sim. Saber que é tempo de colheita, sim, dentro do trabalho. Saber que é tempo onde você, depois que você colheu, você vai para o descanso. Só que se você fizer a parte do descanso certinho, que é o outono, quando chegar no inverno, você está preparado para pegar os planos de Deus. Quando você chegar no tempo do trabalho, você vai continuar descansado.
Porque o teu trabalho vai estar envolvido com o propósito de Deus, e o propósito de Deus te dá descanso naturalmente. Isso é Deus, irmãos. E você não vai entrar no ano novo cheio de projeto vazio da nossa carne, da nossa mente. Shalom, irmã Luciana. Você vai entrar no projeto de Deus, na manifestação de Deus, dentro daquilo que Ele preparou para você. E você vai caminhar em descanso. Você não vai estar ocupado. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Não, porque ele já te revelou, porque o tempo que você gastou com ele, nos encontros de intimidade, ele pôde já falar para você, filho, agora você faz isso. E aí você começa a ser um filho maduro. Porque o adversário vai falar para você, vem para cá. Você fala, Deus me falou aqui. O adversário vem e levanta coisas e pessoas para falar para você, olha, é aqui, aqui. E você não vai estar distraído. Porque Deus vai falar para você, olha, filha, é por aqui, então vai me seguir. Aí você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, anda por ele. Então, nós vamos parar de ter essa dificuldade de nos fixarmos em algum lugar e temos a nossa raiz ali muito profundamente naquele lugar, porque sabemos o que Deus está fazendo. E sabe o que vai manifestar em nós, irmãos? Vai manifestar em nós aquilo que Deus, eu falo sempre disso, porque é uma das coisas que eu gosto muito, porque é a herança que Jesus deixou para nós. Ele fala assim: vocês vão ser filhos, e filhos precisam ver. Filhos meus precisam ser profetas, não no ministério de profeta, nem no dom profético. Mas eu tenho uma unção para você de profeta, porque filho vê. Aí ele fala: filho, irmão meu, Jesus falando, meu irmão, ele tem que ser sacerdote, porque eu sou o sumo sacerdote e estou legitimando o sacerdócio de vocês. Então, quando vocês entram com sacerdócio diante da minha presença, eu, como sumo sacerdote, já estou posicionado diante do Pai para falar para o Pai: Pai, eles já entraram na minha presença, eles estão fazendo o meu serviço sacerdotal, eu já os perdoei, agora derrama sobre eles o teu perdão, porque eles estão invocando o nome do sumo sacerdote, Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aquele que diz que é filho de Deus precisa entender. Eu posso ver no reino do Espírito, não é místico, irmãos. Ver no reino do Espírito é ter entranhado a palavra que ele te deu para que haja uma orientação para o teu caminhar na terra. Você vai exercer sacerdócio porque você percebe que as coisas vão precisar do sacrifício do Cristo vivo. Você levanta como sacerdote diante dele, falando para Deus: Deus, o Senhor procurou alguém que se pusesse na brecha para o Senhor não ferir a terra com maldição. O Cristo vivo já veio e agora eu apresento o sangue dele diante de ti. Vai liberando, vai perdoando, vai tirando a lepra, vai perdoando pecados. E aí você se manifesta como rei. Você sai desse ambiente sabendo exatamente o que precisa fazer, quem você derrotou através da tua confissão. E você entra na presença de Deus como rei agora, contra o teu inimigo, frente a frente com ele. E você vai falar: em nome de Jesus, eu sei o que você está fazendo e você precisa bater em retirada. Você exerce governo, governo contra Satanás e as suas obras, seus demônios, governo da carne contra a tua carne, porque você fala: eu já estou crucificada com Cristo, agora é ele que vive em mim, não sou eu mais quem vivo, então carne, vai para este lugar de cruz agora, não permitirei o teu domínio. Olha quanta bênção que Deus tem para nós. Tudo isso porque entramos na tenda do encontro daquele dia, na viração do dia. Entenda a viração como um horário que você guarda para estar com Deus, para se expor à palavra, para buscar ao Senhor, para falar para ele: eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Irmãos, é maravilhoso o que Deus tem para nós, mas para isso é necessário que nos submetamos à cultura do Cristo vivo, à cultura do céu. É necessário que nós entremos nesses lugares aí e entremos no descanso, porque nós terminamos. Em Cristo Jesus já está completada a obra dentro de nós. Nós pegamos de Cristo e colocamos em nós, pegamos de Cristo e colocamos em nós. Cristo já terminou a obra. Agora, se nós não assumirmos que Cristo terminou a obra dentro de nós, nós vamos passar a vida inteira caçando algo que nós já temos. Isso é o engano que Paulo fala: olha, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês sejam enganados por Satanás.
porque não consideramos a aliança que temos com Cristo vivo em todas as nuances desse tempo e dessas estações que ele tem para nós. Há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de parar de chorar, há tempo de morrer e há tempo de deixar, né? Vamos por assim, há tempo de ressurreição. Então, nós precisamos entender qual é o governo que tem para nós agora. E só conseguiremos isso entrando nas tendas do encontro do Senhor, nas tendas de intimidade com Ele. Entenda agora tempos e estações, irmãos. Não como aquela coisa mística, eu tenho que celebrar uma festa, eu tenho que pôr uma mesa, eu tenho que estar na moda. Você não tem que estar na moda, irmãos, daquilo que é gospel. Porque, infelizmente, o povo anda atrás de vento de doutrina, de modismos. Ai, tempos e estações, a cultura da salvação, a cultura do reino, e anda atrás de modismo. Não é modismo, irmãos, isso é cultura do céu. Isso são manifestações do Cristo vivo para que você entenda. Sabe o que eu quero, filho, filha? É me encontrar com você. Para isso eu preparei dias. Para isso eu preparei o Shabat, o sábado, o descanso. Eu preparei para você meses, cabeça de mês, onde você entrega aquilo que é, aquilo que é primeiro teu. Eu preparei a virada de ano para que você saiba, sim, que eu tenho um virar de página para você começarmos algo novo. Eu tenho 7 anos para você poder fazer o Shemitah. O que é Shemitah? É você ser restituído daquilo que o adversário roubou de você. Eu tenho também o jubileu, onde as heranças eternas voltam às suas mãos. Aleluia. E aí ele fala: sim, eu tenho as minhas festas. Tenho 7 festas. Eu tenho na primavera festas. Eu tenho no outono festas. E para quê? Para você se alegrar comigo. Para entrar em tempos de produtividade. Para aprender a celebrar minha fidelidade com você. E se você anda nessa movimentação, porque o meu reino é dinâmico, você vai entrando em novidade de vida. Você para de andar com uma vida vazia, andando em círculos, que é o que o adversário preparou para mim e para você. Veja a diferença, irmãos. Pensa só um pouquinho de como você entra dentro do ano velho, você sai do ano velho e entra no ano novo. Como você entra? Quem planificou o teu ano novo? Observe isso, irmãos. Até independente de calendário, vamos colocar assim, entre aspas, não é? Ah, eu vou começar o ano novo. Aí tem pessoas que se organizam de verdade, buscam. Agora, quem planificou? É a diferença. Quem planificou o ano novo que vai começar agora no calendário espiritual de Deus? Quem planificou o teu ano novo? Se foi você mesmo, você está fadado ao fracasso. Claro que Deus pode te acudir e te socorrer. Ele é misericordioso e bom. Ele é misericordioso e bom. Mas olha para aqueles que fizeram a planificação do seu ano novo debaixo das coordenadas do Cristo vivo. Olha a diferença. Com qual expectativa, com qual trabalho, com qual fonte, quem vai te acompanhar? Aleluia. Isso. O mundo vai trazendo aflição, o reino de Deus vai trazendo festas de esperança, de produtividade, de celebração, de adoração. É disso que Deus está falando. Então, tire todo o ritualismo das festas esse ano. Daqui a pouco, dia 14, não é? De Nissan, que vai ser dia 1º de abril, nós comemoraremos a Páscoa. Depois vamos fazer a contagem do Homer, celebraremos primícia, pães ázimos. Mas aí, por favor, não entre num ritual. Não entre, então vou celebrar aquilo que eu falei antes. Não entre num lugar de coisas vazias, ritualísticas. Entre tendo em mente isso, irmão. Se conseguirmos colocar isso pelo Espírito de Deus dentro do nosso próprio interior, no nosso homem interior, você colocar isso, eu vou para os encontros com meu Deus. A nossa festa vai ser muito diferente. Eu vou para os encontros eternos com meu Deus. Eu vou criar memória na cabecinha do meu Deus. Irmãos, veja quando você namorava, você se preparava, eu me preparava. Havia um pouco de romantismo no namoro. Então, estamos diante do nosso Deus, ele é de amor, irmãos. Então, prepare-se. Prepare em primeiro lugar o teu coração.
Vá se preparando, Senhor, é um encontro de amor, é um encontro de intimidade. Tu és o meu paizinho, tu és também o meu marido. Eu vou me encontrar contigo e vamos ter uma noite de intimidade. Vamos ter uma noite onde o Senhor vai revelar a tua face bendita ao meu coração, e o meu coração vai ser avivado pelo poder da tua presença. E aí sim, vamos celebrar isso com autenticidade, com originalidade, porque estaremos ali, cada um de nós com uma revelação de quem é Deus. Já pensou? Que coisa tremenda! E quando nos reunimos, aí se cumpre aquilo que Paulo falou: um tem salmos, outro tem doutrina, outro tem cântico. E aí o povo de Deus se reúne e é uma grande labareda para o Senhor, porque as tochas vivas chegaram. Não porque celebraram a Páscoa ou qualquer outra festa de qualquer maneira, mas porque entregamos o nosso coração diante de Deus. E Ele vai poder nos receber de maneira onde Ele se sentirá desejado. Coloque isso no teu entendimento. Quando vier para a festa, Deus, eu quero que tu te sintas desejado por mim. Amém? Em nome de Jesus. Então, amanhã voltamos com mais algo aí da parte de Deus para aprofundarmos um entendimento a respeito do que é que Deus quer das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, o que Ele tem para nós. Sejam abençoados. Eu agradeço a todos aí, a irmã Luciane Conceição, Daiane, Edna, Alfredo Cusiol e os irmãos aí que estão com as câmerazinhas fechadas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia. Missionária Fátima, Deus lhe bendiga. Um abraço. Shalom, shalom. Até mais. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.